O Ultimato não salvou o universo, mas ele quebrou os Vingadores. Hoje, os nossos maiores heróis estão completamente fora de controle. Um deles cruzou a linha de vez e se tornou um vilão letal. Fique comigo até o final deste vídeo, porque nós vamos expor o paradeiro de cada Vingador e te provar como os antigos Salvadores da Terra acabaram se transformando na nossa maior ameaça. Gavião Arqueiro. A primeira vez que vimos o Clint depois de Ultimato é no ano de 2024, durante a primeira temporada da sua série. Enquanto ele passa as férias em Nova York com a família, o seu passado como justiceiro Ronin volta à tona. O problema começa quando ele vira alvo da Maya Lopes, a Echo. Ela passa a caçar o Clint querendo vingança, por acreditar que ele assassinou o pai dela. Mas a verdade é que a morte do pai da Maya foi orquestrada pelo Wilson Fisk. Na época do Blip, o Clint recebia dicas de um informante secreto para eliminar criminosos, sem saber que esse contato era o próprio rei do crime. Como Fisk queria assumir o controle da máfia dos agasalhos, ele usou Clint para eliminar a sua concorrência de forma anônima. No meio dessa confusão com a máfia, é justamente o antigo traje do Ronin que faz o caminho do Clint cruzar com a Kate Bishop. Ela é uma jovem arqueira que idolatrava o herói e que, por um acidente, acabou usando a roupa dele nas ruas, chamando a atenção dos criminosos. A partir desse encontro, os dois formam uma parceria de mestre e aprendiz para limpar o nome dela. Para complicar a situação, o Clint também passa a ser caçado pela Yelena Belova. Ela entra na história porque foi manipulada para acreditar que o Gavião é o responsável direto pela morte da Natasha no planeta Volmir. Ou seja, o herói que deveria estar aposentado acaba precisando lutar em duas frentes ao mesmo tempo, contra o Sindicato do Crime de Nova York e contra uma mestre assassina. No fim da história, o Clint consegue resolver os dois conflitos, adota Kate Bishop como a sua parceira oficial e leva a garota para passar a manhã de Natal com a sua família. Para encerrar esse capítulo, ele queima o traje do Ronin, enterrando de vez o passado e passando o título de Gavião Arqueiro para a nova geração. Buck Barnes. Logo depois do Ultimato, o Buck focou apenas em tentar viver uma vida normal. Ele fez terapia obrigatória e passou meses tentando consertar os erros do seu passado. Na prática, ele caçou e destruiu as antigas bases da Hydra que tinha ajudado a criar e foi até as famílias das suas vítimas para pedir desculpas pessoalmente. Mas a paz durou pouco. Ele teve que voltar à ação quando um grupo chamado Apátridas roubou uma nova versão do soro do super soldado. Para rastrear a origem desse soro e achar o mercador do poder, o Buck precisou tirar o Barão Zemo da prisão. Ele e o Sam Wilson trabalharam juntos e derrotaram o grupo, mas libertar o Zemo arrumou um grande problema para o Buck com as guerreiras de Wakanda. Depois de resolver isso, a vida dele mudou completamente. O Buck virou um congressista dos Estados Unidos e passou a usar esse cargo político para investigar as operações ilegais da Valentina de Fontaine, a diretora da CIA. A Valentina tentou criar uma equipe própria do governo, os Novos Vingadores, achando que poderia controlá-los, mas o plano deu errado. O Buck assumiu o controle do grupo e foi o herói que salvou Nova York de ser apagada do mapa durante o ataque do Sentinela. O problema é que trabalhar nessa equipe do governo arruinou a amizade dele com o Sam Wilson. O Sam é contra esse formato e decidiu montar a sua própria versão dos Vingadores, seguindo o exemplo clássico do Steve Rogers. Como o Sam tem o escudo e é o dono legal do nome Vingadores, ele entrou com um processo na justiça contra a equipe do Buck. A história nos deixa com o Buck na cena pós-créditos dos Thunderbolts, discutindo o futuro do seu grupo e vendo uma nave espacial com um número muito interessante. Bruce Banner. Depois do Ultimato, a vida do Bruce Banner ficou bem mais tranquila. Ele se isolou em um laboratório do México construído pelo Tony Stark, focado em tentar viver uma vida comum. O maior destaque dessa fase é que ele voltou a ser totalmente humano. O Bruce inventou um inibidor de radiação gama para usar no braço. Ele precisou criar esse aparelho para curar as feridas causadas pela manopla do infinito, porque o seu corpo não conseguia se recuperar direto enquanto estava transformado em Hulk. Mas a paz acabou de vez durante uma viagem de carro com a sua prima, a Jennifer Walters. Uma nave do planeta Sakaar apareceu do nada na estrada e causou um acidente grave. Durante a batida, o sangue do Bruce acabou entrando na corrente sanguínea da Jennifer, transformando ela acidentalmente na Mulher Hulk. O Bruce passou um bom tempo tentando treinar a prima para ajudá-la a controlar esses poderes, mas os dois tinham personalidades muito diferentes e acabaram brigando várias vezes. No meio de toda essa confusão,
o Bruce precisou fazer uma viagem misteriosa de volta para Sakaar. O roteiro não mostra exatamente o que ele fez lá, mas o fato é que ele retornou para a Terra trazendo um filho chamado Scar, que é metade alienígena e metade Hulk. Além da família ter crescido, o Bruce também surpreendeu ao fazer as pazes com Emil Blonsky, o Abominável. Aquela amizade mortal do passado se transformou em uma convivência amigável, com direito à troca de poemas e até uma pequena revanche de brincadeira. Hoje em dia, a vida do Bruce está bem diferente. Ele tem um inibidor novo, o braço totalmente curado e agora trabalha como professor na Universidade Empire State. Tudo indica que ele ajudará o Peter Parker a lidar com os seus novos poderes no novo filme do Homem-Aranha. Thor Odinson. No filme Ultimato, o Thor estava no fundo do poço, lidando com uma depressão pesada e um sentimento enorme de fracasso. A derrota do Thanos marcou o início de uma nova fase para ele, e a primeira atitude que ele tomou foi entregar o trono de Asgard para Valkyria. Essa foi uma decisão gigantesca, porque ele passou toda a saga do infinito tentando provar que era digno de governar. Mas em vez de assumir a coroa, ele preferiu viajar com os Guardiões da Galáxia em uma jornada de autoconhecimento. Essa viagem ajudou o Thor a recuperar a sua forma física de combate, mas emocionalmente ele ainda está uma bagunça. A situação mudou de figura durante o filme Amor e Trovão, quando ele precisou voltar à ação para lutar contra Gorr, o carniceiro dos deuses. Essa batalha trouxe a Jane Foster de volta para a vida dele, e os dois reataram o relacionamento, dando um fechamento definitivo para a história do casal. No fim das contas, o Thor conseguiu derrotar o Gorr, mas o preço dessa vitória foi alto. Ele perdeu o grande amor da sua vida, já que a Jane não resistiu à batalha e ao câncer. Por outro lado, essa tragédia trouxe um novo propósito para o herói. O Thor ganhou a chance de ser pai ao adotar a filha do Gorr, chamada Amor. Ela está longe de ser uma criança comum, até porque foi trazida de volta à vida pela própria entidade cósmica Eternidade. Hoje em dia, o Thor passa o seu tempo criando a garota e viajando pelo espaço para proteger as galáxias ao lado dela. Mas a calmaria tem data para acabar. Pelo que vimos no trailer do filme Doutor Destino, ele está se preparando para uma última batalha gigantesca, com o único objetivo de derrotar mais um inimigo e conseguir voltar vivo para casa para a sua filha. Carol Danvers. Enquanto a maioria dos Vingadores aproveitava um tempo de descanso, a Carol Danvers estava ocupada destruindo a Inteligência Suprema e derrubando todo o Império Galáctico da raça Kree. Essa atitude agressiva fez com que ela ganhasse o apelido de a Aniquiladora entre os sobreviventes, mas essa guerra foi algo muito pessoal. Durante anos, a Carol foi manipulada por um chip inibidor que bloqueava suas memórias humanas e a forçava a acreditar que ela era apenas mais uma guerreira do povo Kree. A situação virou de cabeça para baixo quando ela veio para a Terra, recuperou as suas lembranças e percebeu que a Inteligência Suprema estava reprimindo a sua verdadeira identidade. Ao arrancar o chip inibidor, ela liberou todo o seu poder cósmico bruto, destravando a sua forma binária. Ela destruiu o Império Kree para recuperar a própria vida, mas essa atitude teve um preço alto. Para os alienígenas, a Carol se tornou a grande responsável por arruinar a sociedade deles, e ela mesma passou a carregar uma culpa imensa por ter destruído Hala, o planeta natal daquela raça. É exatamente esse passado de destruição que movia Dar-Benn, uma líder sobrevivente, a caçar a heroína em busca de vingança no filme As Marvels. E durante esse filme, a vida da Carol entra em um caos total. Além de enfrentar uma crise pessoal e ser caçada por alienígenas, os poderes dela ficam magicamente conectados com os de uma adolescente desconhecida e com os da filha da sua melhor amiga. Pela primeira vez, a Carol percebe que não pode resolver essa bagunça apenas distribuindo socos. Para encerrar a guerra e consertar o seu maior erro, ela toma uma atitude drástica. A heroína voa direto para dentro da estrela moribunda do planeta Hala e usa sua própria energia para reacender o Sol. Essa ação traz a luz e a vida de volta para o povo Kree e, finalmente, faz com que a Carol encontre um pouco de paz mental. Scott Lang. Depois do Ultimato, o Scott mudou totalmente de patamar. Ele deixou o passado de pequenos roubos para trás e se tornou o autor de sucesso com a sua autobiografia, chamada Fique de Olho no Cara Pequeno, um livro que inclusive foi lançado de verdade na vida real como marketing. Na história, o Scott basicamente vende as suas memórias sobre a grande batalha contra o Thanos. Além de escritor, ele passou a apresentar podcasts e a viver uma vida civil bem tranquila em São Francisco. Mas essa calmaria acabou por causa de um experimento da sua filha, a Cassie.
Sem querer, ela criou um dispositivo que abriu uma conexão com o reino quântico e acabou puxando toda a família para dentro da dimensão subatômica. Lá embaixo, o Scott foi obrigado a encarar uma variante exilada do Kang, o Conquistador, um vilão perigoso que já tinha destruído linhas do tempo inteiras e assassinado os Vingadores pelo multiverso. Para piorar, o Scott também reencontrou seu antigo inimigo, Darren Cross, que agora vive preso em uma cadeira cibernética flutuante. No fim das contas, a família conseguiu derrotar o vilão e escapar dali, mas a experiência deixou sequelas. O Scott voltou para a Terra completamente paranoico com a possibilidade real de uma guerra entre universos. Apesar do susto, a viagem teve o lado bom. Serviu para a Cassie se desenvolver de vez como uma nova heroína, o que garantiu um momento de muito orgulho para o Scott como pai. Wanda Maximoff. Depois de Ultimato, a Wanda Maximoff entrou em um isolamento profundo. O luto pela morte do Visão fez a heroína perder o controle dos próprios poderes. Ela criou uma realidade falsa sobre a cidade de Westview, onde simulava uma vida perfeita ao lado de um Visão ressuscitado e de 2 filhos gêmeos, o Billy e o Tommy. No fim, para libertar os moradores que estavam sob o seu feitiço, ela foi obrigada a apagar toda essa ilusão. Esse trauma quebrou a mente da Wanda e a levou até o Darkhold, um livro de magia negra. Conforme estudava o artefato, a energia sombria corrompeu seus pensamentos, transformando a dor em uma obsessão. Para reencontrar os filhos em alguma linha do tempo, ela assumiu a identidade da Feiticeira Escarlate e aprendeu o feitiço de andar nos sonhos para invadir outras dimensões. Em uma dessas viagens, ela possuiu o corpo de uma variante sua e eliminou os heróis da Terra 838. Para conseguir viajar fisicamente entre as realidades, a Wanda iniciou uma caçada contra a América Chaves, uma adolescente com o poder de abrir portais pelo multiverso. Essa busca colocou a Feiticeira Escarlate contra o Doutor Estranho, que tentou proteger a jovem. Determinada, a Wanda atacou a fortaleza de Camartage sozinha e derrotou todo o exército de magos. A destruição só parou quando ela ficou de frente com as versões alternativas dos seus filhos. Ao ver que os meninos sentiam pavor dela e não a reconheceram como mãe, a Wanda recuou. Para consertar o erro, ela usou seus poderes para destruir o Darkhold em todas as realidades do multiverso. Para garantir que ninguém mais usasse esse poder, ela desabou o Monte Wundagore sobre si mesma. O destino final da personagem continua incerto, mas as respostas devem surgir em breve. Sam Wilson. Depois do Ultimato, o Sam Wilson assumiu o escudo com a grande responsabilidade de substituir o Steve Rogers. Ele enfrentou muita dificuldade para se adaptar ao papel por causa da pressão de manter o padrão deixado pelo antigo herói. Além disso, ele entrou em um território totalmente novo como o primeiro Capitão América Negro. Em vez de tomar o soro do super soldado para ganhar poderes, o Sam escolheu continuar sem modificações genéticas, atuando com um novo par de asas tecnológicas de vibrânio feitas em Wakanda. Essa nova fase levou o herói direto para o meio de grandes conflitos políticos. No lado pessoal, o Sam descobriu o passado sombrio do governo dos Estados Unidos e os experimentos secretos com o soro ao conhecer o veterano Isaiah Bradley. Ao mesmo tempo, a geopolítica mundial mudou com a descoberta de adamantio na Ilha do Celestial. Esse novo metal virou o recurso mais disputado do planeta por ser ainda mais resistente e indestrutível do que o próprio vibranium. Toda essa instabilidade serviu de cenário para o Sam descobrir uma conspiração liderada por Samuel Stearns, o líder. O vilão arquitetou um plano para manipular o recém-eleito presidente americano, Thaddeus Ross. O plano funcionou e fez o presidente Ross perder completamente o controle durante uma conferência política, transformando o político no Hulk Vermelho, uma criatura gigante e extremamente furiosa. Apesar de ser um desafio imenso para sua primeira grande missão oficial como Capitão América, o Sam conseguiu conter a crise. A gravidade do incidente fez o herói tomar uma decisão drástica: reativar a iniciativa dos Vingadores por conta própria. Essa escolha acabou prejudicando seu relacionamento com o Bucky Barnes, que discorda dos seus métodos. Com essa reviravolta, o Sam Wilson assumiu uma importância muito maior do que tinha na Saga do Infinito, se consolidando como um dos líderes principais da saga do multiverso. Peter Parker. 8 meses depois do Ultimato, o Peter Parker lidava com o luto pela perda do Tony Stark e com a forte pressão para assumir o lugar do seu mentor. Precisando de um descanso, ele fez uma viagem escolar para a Europa,
mas os planos foram arruinados pelo Mistério. O vilão armou um complô usando drones com tecnologia Stark e, no fim, revelou a identidade secreta do herói para o mundo inteiro. Essa revelação transformou a vida do Peter em um caos. O Mistério o incriminou pelos ataques dos drones, o que fez com que o Peter, a MJ e o Ned fossem rejeitados pelo MIT, a universidade dos sonhos deles. Desesperado para consertar a situação dos amigos, ele procurou o Doutor Estranho e pediu um feitiço para fazer a humanidade esquecer que ele era o Homem-Aranha. Porém, o Peter atrapalhou a execução da magia ao interferir várias vezes, gerando uma crise multiversal que quase destruiu a realidade da Terra 616. Por causa desse erro, ele passou o filme sem volta para casa, enfrentando vilões de outros universos e recebendo ajuda de suas próprias variantes. Para fechar a fenda no multiverso, o Peter precisou tomar a decisão mais difícil de todas. Pediu para o Doutor Estranho fazer todo mundo esquecer que o Peter Parker existe. O feitiço funcionou, mas apagou a sua vida pessoal. Hoje, ninguém mais lembra quem ele é, e ele vive isolado, existindo apenas como o Homem-Aranha. 4 anos depois, na história Um Novo Dia, vemos o resultado desse sacrifício. O Peter virou um herói puramente urbano, sem tecnologia Stark, sem o apoio dos Vingadores e contando apenas com seus próprios lançadores de teia e o sentido de aranha. Para piorar, a sua situação fica complicada nesse novo capítulo, pois os seus poderes estão sofrendo mutações e ele acaba descobrindo uma grande conspiração liderada pelo Tentáculo, um grupo de ninjas místicos obcecados por rituais de imortalidade. Stephen Strange. Depois de ser ressuscitado após o blip, o Steven encontrou um mundo muito diferente. Ele descobriu que não era mais o Mago Supremo, já que o Wong assumiu o cargo pelo fato de o Estranho ter ficado desaparecido por 5 anos. Operando a partir do Sanctum de Nova York, a arrogância do Doutor Estranho e a sua vontade de quebrar regras místicas provocaram o seu primeiro grande desastre, a crise com Peter Parker. Esse erro foi extremamente grave. Se o Peter não tivesse se sacrificado, centenas de variantes teriam invadido a Terra 616 e a presença de apenas uma delas já é suficiente para causar uma incursão e destruir a realidade. Esse tipo de ameaça multiversal não é uma novidade para o herói. Na Terra 838, uma versão alternativa do Estranho foi executada justamente por causar incursões constantes ao usar o livro Darkhold para derrotar o Thanos. O Steven da nossa realidade acabou seguindo o mesmo caminho perigoso. Para proteger a América Chaves dos ataques da Wanda, ele também recorreu ao Darkhold para fazer o feitiço de andar nos sonhos. Ele possuiu o cadáver de uma de suas variantes mortas para conseguir lutar, e o uso dessa magia negra deixou uma marca física permanente, um terceiro olho na testa. Mesmo conseguindo salvar a garota e parar a Wanda, a quebra de regras cobrou seu preço. E nas cenas pós-créditos descobrimos que o Steven causou outra incursão. Por conta disso, uma feiticeira poderosa chamada Clea aparece na Terra 616 e o leva para outra dimensão para ajudar a consertar o estrago. Agora, ficou mistério sobre o tamanho do problema em que o Doutor Estranho se meteu e a gravidade do caos que ele provocou no multiverso. E isso resume praticamente todos os Vingadores depois de Ultimato. Uma coisa que vocês devem notar é que eles estão todos muito espalhados. Essas são várias histórias individuais que não têm nada a ver umas com as outras. Quer dizer, além de algumas parcerias, a maioria desses caras nem se encontra mais, o que é uma mudança enorme em relação à Saga do Infinito. E, por falar na Saga do Infinito, onde está o T'Challa no meio disso tudo? Acontece que ele faleceu dentro do próprio universo devido a uma doença que não foi revelada, deixando a Shuri como a herdeira. Então, grande parte da velha guarda já se aposentou ou faleceu. E se você chegou até aqui, deixe o seu like multiversal, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima saga!